Nós, seres humanos, somos uma espécie um tanto quanto distinta. Sencientes, conscientes de nossa própria existência, sabedores de nossa própria morte. Essas características fazem quase que imperativa uma outra característica que essa sim deve ser única nos seres humanos. A capacidade de criar narrativas. Pensa comigo, o nosso nível de consciência, ele é tamanho que clama por respostas a algumas perguntas retóricas, do tipo, de onde viemos, para onde vamos, por que morremos? E aí me digam vocês, qual que é a melhor forma da gente responder esse tipo de pergunta? Inventando histórias, criando narrativas. Primeiro, deuses e seus mitos de criação, seguidos de uma cosmovisão tanto quanto primária. Acho que todo mundo concorda aqui. Lá atrás, um dia, a Terra já foi plana aos nossos olhares e filtros cognitivos e não tem problema nenhum com isso. Não há realmente problema nenhum. Por quê? Foi somente com o passar dos séculos que o ser humano ele se fez capaz de criar narrativas mais lógicas, sofisticadas. Cito aqui, por exemplo, Aristóteles, que já fazia ponderações a respeito do formato esferoidal da Terra, em observação a eclipses lunares. Já Eratóstenes, ele foi ainda mais longe. Ele calculou a curvatura da Terra, medindo a sombra de uma vareta. Tudo isso aqui, para vocês todos, né, deve parecer um tanto quanto óbvio, mas esse olhar mais minucioso ao mundo traz verdadeiras quebras de paradigmas. Trouxe e traz. E agora vocês podem estar se perguntando, bom, ele veio aqui falar de ciência, né? Foi um anúncio aqui. Está falando de narrativa? Bom, é porque é justamente nesse aspecto que reside a principal característica daquilo que a ciência nos entrega. Narrativas, para um melhor entendimento do mundo ao nosso entorno. Porém, são narrativas científicas. E aí você pode se perguntar. Mas, então, qual que é a diferença entre uma narrativa científica e uma outra narrativa qualquer? E aí, eu lhe digo. É o método científico. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar disso, né? Existem diversas abordagens quando a gente fala de método científico. A que mais toca o meu coração é aquela que se baseia em observação. Pois de observações podem surgir perguntas. E de respostas a essas perguntas podem surgir hipóteses. E de um conjunto de hipóteses surge teoria. Só que, para uma teoria ser considerada como sendo científica, ela tem que ser testada. Concordam? Uma teoria, para ser científica, ela tem que ser testada. Seja num ambiente de laboratório, seja com mais observações. E aí sim, uma vez testada e certificada pelos dados, temos, então, uma teoria de corpo científico. Eu tenho que trazer para vocês um exemplo, para que as coisas fiquem um pouco mais claras. E o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, ele é bastante famoso, eu diria. Bastante famoso. Então, é uma historinha, vamos lá, siga aqui comigo. Então, primeira coisa que vem é observação, certo? Observação. Então, vamos lá. No ano de 1796, um médico inglês chamado Edward Jenner, ele pôde notar que pessoas que eram acometidas com varíola bovina, por alguma razão,
não eram acometidas com a varíola humana, que é muito mais grave, aliás. Feita essa observação, ele faz a pergunta, ou surge naturalmente a pergunta. Tá, afinal, por que pessoas que são acometidas com varíola bovina, aparentemente, não são acometidas com varíola humana? E como eu disse, da pergunta surge a hipótese. Bom, deve ser porque pessoas que são acometidas com versões mais brandas de uma doença ficam imunes a essa doença. E aí, gente, vem o teste à hipótese. Como eu falei, toda hipótese tem que ser testada, certo? Maravilha. E o que ele fez? Vocês podem ficar um pouco chocados com isso, tá? O que ele fez? Ele expôs um menino em contato com material contaminado com varíola bovina. Esperou esse menino se adoecer, depois ele esperou esse menino se recuperar, para aí, depois, expor esse mesmo menino em contato com a varíola humana. E aí vem a confirmação à hipótese. De fato, o menino não se adoeceu com a varíola humana. Guardado questões éticas gravíssimas que não caberiam em hipótese nenhuma nos dias de hoje, Jenner acabou por descobrir o princípio básico das vacinas, algo que vocês concordam comigo, mudou completamente a história da humanidade. Correto? Maravilha. Mas eu tenho mais coisas para falar a respeito de teorias científicas. Eu falei primeiro que teorias científicas elas têm que ser testadas. Só que não basta que elas sejam testadas. Uma teoria, para ser científica, ela sempre tem que ser testável. Ou seja, eu sempre tenho que poder fazer testes a uma teoria para que ela possa ser científica. E por que disso? Porque justamente sempre podem surgir novas observações que me entreguem novas informações que eventualmente coloquem de fato a teoria em teste. E aí sim, uma vez que a teoria responda bem a esses novos testes, ela obviamente vai se consolidar ainda mais. Caso contrário, a teoria vai ter que ser revisada. E isso, pessoal, é importante a gente colocar porque é o dia a dia de quem trabalha com ciência. Eu mesmo sou astrofísico. E eu trabalho com a consolidação de modelos teóricos que descrevem eventos astrofísicos. Basicamente, eu pego os resultados dos modelos teóricos e comparo com os dados observacionais. E essa dinâmica ela é extremamente importante para a ciência, porque é justamente isso que faz com que a ciência sempre evolua. E faz com que ela sempre se autorrevise. E é justamente essas características que fazem da ciência uma matéria não dogmática. Algo que tem muitos gurus de internet que gostam de dizer por aí, né, de que a ciência ela é dogmática. Enfim, não é, de fato. Mas eu quero ainda trazer mais uma historinha aqui para vocês. E dessa vez uma história de um cara que todo mundo conhece. Vocês conhecem o Albert Einstein? Já ouviram falar? Eu sabia. Só que vocês sabiam que o Albert Einstein, lá no início do século XX, ele acreditava de que o universo era estático e temporalmente infinito. E ele acreditava tanto nessa hipótese que ele chegou a mudar sua própria teoria, a relatividade geral. Todo mundo aqui já ouviu falar de relatividade geral? Teoria do Einstein? Então, ele mudou. Ele alterou as suas equações. Chegou a alterar as suas equações. Porém, nem todo mundo acreditava nessa hipótese. E aqui eu cito dois outros cientistas que já não são tão famosos. Lemaitre e Friedman. Alguém já ouviu falar deles aqui? Acho que não, né? Alguns sim, outros não. Mas enfim, eles propunham algo diametralmente oposto. Eles diziam que, na verdade, o universo estava em franca expansão. E eles demonstraram isso matematicamente, tá? E com isso, nós temos posto aqui um dos
cenários dos maiores embates científicos do século XX. De um lado, tínhamos quem? O grandíssimo Albert Einstein, que acreditava, portanto, no universo estático e temporalmente infinito. Por quê? Porque ele não acreditava num princípio ao universo. E por quê? Porque isso, eventualmente, poderia recair numa retórica de criação. Então, vão guardando essas informações. Do outro lado, nós tínhamos o Lemaitre, que era um padre belga. E ele sabia que a ideia de um universo em expansão recorria numa ideia de início e, portanto, de uma criação ao universo. Vejam que interessante. Foi somente no ano de 1929 que um dos maiores astrônomos de todos os tempos, utilizando telescópios capazes de fazer medidas a distâncias jamais vistas até aquele período, pôde observar galáxias muito distantes e perceber que elas, de fato, estavam se afastando. E isso, é claro, confirma que o universo, portanto, está em franca expansão. O Einstein, por sua vez, e como todo bom cientista, reconheceu seu erro, inclusive dizendo que tratou-se do maior erro de sua vida até aquele momento. Mas, por que eu estou trazendo essa história aqui para vocês? Porque nessa história existem dois aspectos que são muito importantes quando a gente fala de construção científica. Vamos a eles. Primeiro deles, hipóteses, elas sempre podem estar contaminadas com os vieses de seus propositores. Sempre. Isso é normal. Nós somos seres humanos. Certo? Porém, o método científico, ele filtra essas hipóteses, mantendo somente aquelas que tenham a melhor correspondência com a realidade. E notem que foi exatamente o que aconteceu aqui entre Lemaitre e Einstein. O método científico filtrou essas hipóteses. Perfeito? Perfeito. Outro ponto que é extremamente importante. Isso é meio chato de falar, mas é verdade. A ciência ela é limitada. A ciência ela é limitada. E ela é limitada justamente por conta das nossas capacidades tecnológicas e observacionais. Vejam, se não fosse o fato do Edwin Hubble ter telescópios capazes de fazer medidas a distâncias absolutamente absurdas naquele momento, naquele período, aquelas hipóteses não poderiam ter sido testadas, concordam? Não poderiam ter sido testadas. E isso traz um aspecto muito interessante a respeito da ciência. É de que a ciência, ela sempre nos traz um retrato da realidade para uma determinada época. Vejam, um retrato da realidade para uma determinada época. E este retrato, ele está diretamente relacionado à nossa capacidade observacional e tecnológica naquela época. E uma vez que a ciência avança, as nossas capacidades tecnológicas e observacionais também avançam, dentro de um processo cíclico que se retroalimenta. Ciência é sensacional. E eu penso aqui, eu estou aqui falando, mas vocês estão esperando aqui a resposta a uma pergunta, não é mesmo? O que é que vem depois da ciência? Eu não vou decepcioná-los, eu vou responder o que é que vem depois da ciência. Toda construção de conhecimento que nos trouxe até aqui e nos fez capaz, por exemplo, de desenvolver esse microfone ultra tecnológico aqui que amplifica a minha voz. Que nos fez capaz de desenvolver a roupa que cada um de vocês estão vestindo. Esse televisor aqui, aquele televisor lá. Todos os setores de nossa vida contemporânea surgem como resultado de processos científicos. Isso que eu acabei de falar é tão importante que eu vou repetir essa frase. Eu espero que vocês fiquem com isso bem guardado.
todos os setores de nossa vida contemporânea surgem como resultado de processos científicos. Isso é um fato inegável. Mas sabe o que é que mais que vem depois da ciência? As pseudociências. E essas estão extremamente disseminadas por toda a sociedade. Afinal de contas, quero ver aqui. Quem que aqui nunca leu uma sessão de horóscopo? Levanta a mão aí, por favor. Tem alguém aqui que nunca leu? Mentira, é mentira. Todo mundo já leu uma sessãozinha de horóscopo, eu sei. Agora, um pouco pior. Quem nunca aqui ficou um pouquinho emocionado com as palavras de um dito coach ou terapeuta quântico? Gente, esses dois últimos me causam um pleno arrepio. Por quê? Porque os caras, eles utilizam de uma terminologia científica para credibilizar uma prática que não tem embasamento científico nenhum. Simplesmente não tem. E pior, isso está acontecendo no ano de 2025, que eu não sei se vocês sabem, só que este ano é o ano das tecnologias quânticas. Foi estabelecido isso por ONU e Unesco. E mais, o Prêmio Nobel de Física esse ano foi para tecnologias quânticas. Sabe onde é que tem quântica na vida de vocês, meus caros? Vocês podem se surpreender com isso. No telefone celular de vocês, nos chips, tem tecnologia quântica lá. Está vendo esse telão aqui? Esses LEDs? Tecnologia quântica. Isso é quântica. Agora, olha só. Quem aqui mora em prédio com elevador? Várias pessoas moram em prédio com elevador, né? Não tem sensor? Não tem sensor no elevador ali? Você coloca o bracinho, né? Maravilha. Aquilo, gente, é uma tecnologia quântica também. Ou seja, percebam, a quântica ela está presente na vida de vocês, só que não necessariamente da forma como algumas pessoas dizem que está. Mas enfim, para finalizar, eu gostaria aqui de fazer um pedido muito, muito encarecido a todos vocês. Por favor, atendam. Não disseminem pseudociência, negacionismo ou conspiracionismos. Porque isso é negar a ciência. E negar a ciência, de alguma forma, é negar a nossa própria existência. Eu sei, gente, que a ciência, muitas vezes, ela pode parecer um tanto quanto incipiente numa descrição assim precisa da realidade. Porém, é o que a gente tem de melhor para a construção de uma sociedade mais justa, saudável e o que mais? Linda, maravilhosa e sustentável. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês.